Critão, o dever de Platão. Audiolivro de domínio público. Canal FPC, Frase, Pensamento e Cultura. Aqui é Thiago Toledo. Curta e se inscreva no canal para mais conhecimentos. Vai! Diálogos platônicos. De Platão, Critão, Criton, ou o dever. Extraído do livro Diálogos, da coleção Clássicos Cultrix. Tradução, Jaime Bruna. Personagens, Sócrates e Critão, dois velhos. Cena, uma cela, na prisão de Atenas. Sócrates, por que viestes a estas horas, Critão? É madrugada ainda, não é? Critão, perfeitamente. Sócrates, que horas, precisamente? Critão, mal começa a clarear. Sócrate, admira-me que o guarda da prisão te haja atendido. Critão, ele já se acostumou comigo, Sócrates, de tanto eu frequentar este lugar. Ademais, deve-me alguns favores. Sócrate, acabas de chegar ou faz tempo? Critão, faz já algum tempo. Sócrate, então, por que não me acordaste logo e sentaste aí calado? Critão, é que, por Zeus, Sócrates, em teu lugar, eu não gostaria de passar muito tempo acordado numa aflição assim. Estou mesmo admirando, há tempo, a placidez do teu sono. Não te acordei de propósito, para que pudesses gozar quanto mais dessa tranquilidade. Já muitas vezes antes, em toda a nossa vida, te considerei feliz pelo teu gênio, porém muito mais agora, na presente desgraça, pela facilidade, brandura com que a suportas. Sócrates, realmente, Critão, eu destoaria, se na minha idade, me agastasse por ter de morrer em breve. Critão, outros também, Sócrates, passam por provações assim na mesma idade, no entanto, os anos não os dispensam de se agastarem com a sorte que lhes toca. Sócrates, assim é. Mas, afinal, para que vieste tão cedo? Critão, para trazer uma notícia, Sócrates, dolorosa e desoladora, não assim para ti. Pelo que vejo, mais dolorosa e desoladora para mim e para todos os teus amigos. Acho que a poderia contar como uma das que mais o sejam. Sócrates, que vem a ser. Chegou de Delos o navio a cuja chegada devo morrer. Critão, bem, chegar não chegou, mas calculo que deve aportar hoje, pelo que noticiam pessoas vindas de Súnio e que lá o deixaram. As novas dão a entender que vai aportar hoje, e será fatalmente amanhã, Sócrates, que terás de cessar de viver. Sócrates, pois bem, Critão, a boa ventura. Se assim apraz aos deuses, assim seja. Todavia, acho que não vai aportar hoje. Critão, em que te baseias? Sócrates, vou dizê-lo. Devo morrer, penso, no dia seguinte ao da chegada do navio. Critão, ao menos assim dizem as autoridades competentes. Sócrates, por isso, acho que não vai aportar no dia de hoje, mas no de amanhã. Baseio-me num sonho que acabo de ter esta noite. Talvez mesmo tenha sido oportuno não me haveres despertado. Critão, como foi o sonho? Sócrates, parecia-me que vinha uma mulher formosa, de lindas feições, vestida de branco, me chamava e dizia, Sócrates, depois de amanhã poderás ter chegado às férteis campinas de Fétia. Critão, sonho esquisito, Sócrates. Sócrates, de sentido claro, ao que penso, Critão. Critão, por demais, penso eu. Contudo, meu pobre Sócrates, ainda uma vez, dá-me ouvidos e põe-te a salvo, porque, para mim, se vieres a morrer, a desdita não será uma só, a parte a perda de um amigo como não acharei nenhum igual, acresce que muita gente, que não nos conhece bem, a mim e a ti, pensará que eu, podendo salvar-te, se me dispusesse a gastar dinheiro, não me importei. Ora, existe reputação vergonhosa do que é de fazer caso do dinheiro que dos amigos. O povo não vai acreditar que tu é que não quiseste sair daqui, a despeito de o querermos. Nós mais que tudo. Sócrates, mas para nós, meu caro Critão, é tão importante assim a opinião do povo. A gente melhor, com quem mais importa que nos preocupemos, cuidará que
as coisas se terão passado tal como se tiverem passado. Critão, mas bem vês, Sócrates, que não se pode deixar de fazer caso também da opinião do povo. Os fatos mesmos de agora dizem claro que o povo é capaz de fazer, não os mais pequeninos dos males, mas como que os maiores, basta que entre eles se espalhem calúnias contra alguém. Sócrates, oxalá, Critão, fosse o povo capaz de praticar os maiores males, para ser capaz também dos maiores benefícios. Seria esplêndido. Não é, porém, nem destes nem daqueles. Incapaz de dar o siso, bem como de tirá-lo, ele obra ao sabor do acaso. Critão, vá lá que assim seja. Mas dize-me uma coisa, Sócrates, estás procurando evitar, não é? Que eu e os outros amigos teus, caso saias daqui, venhamos a ser molestados pelos sicofantas, sob a acusação de te subtrair daqui, e obrigados a abrir mão de todos os nossos haveres, ou pelo menos de grossas quantias, ou a sofrer, além disso, qualquer outra pena. Se é isso que temes, manda o medo às urtigas. É justo que nós, para salvar-te, corramos esse perigo, e maiores ainda, se for preciso. Vamos, dá-me ouvidos e não proceda de outra maneira. Sócrates, estou evitando isso tudo, Critão, e muitas outras coisas. Critão, pois não tenhas esse receio. Não é muito dinheiro que certas pessoas querem receber para levar-te daqui e salvar-te. Depois, não vês como são baratos esses sicofantas, que não seria preciso gastar muito com eles. Os meus haveres estão à tua disposição e acho que são suficientes. Além disso, caso apreensivo por mim, te pareças não devais despender o meu, aí estão aqueles estrangeiros, prontos a gastar. Até trouxe exatamente para isso dinheiro suficiente, Simes de Tebas. Sebes também está pronto e muitíssimos outros. Por isso, repito, não seja por este receio que desistas de te salvar, tampouco te embaraçes, como dizia no tribunal. Com a possibilidade de, partindo, não teres do que viver. Em muitos lugares, mesmo no exterior, onde fores parar, acharás amizade, se quiseres ir para Tessália, tenho lá hóspedes que te darão grande apreço e te oferecerão segurança. De sorte que ninguém na Tessália te molestará. Demais, Sócrates, acho que cometes uma injustiça entregando-te, quando te pode salvar, estás trabalhando para que te aconteça exatamente aquilo a que visariam teus inimigos. Aqui visaram quando decidiram tua perda. De mais a mais, ao meu ver, atraiçoa também os teus filhos, podendo criá-los e educá-los, tu queres ir-te, abandonando-os, no que te concerne, fiquem eles entregues à sua sorte, a deles, é natural, será a sorte costumeira dos que caem na orfandade. A gente deve ou não ter filhos, ou sofrer juntamente com eles, criando-os e educando-os. Tu me dás a impressão de estarem escolhendo a sua maior comodidade. Deve-se, porém, escolher o que escolheria um homem bom e de brio, ao menos quando vives dizendo não ter outra preocupação na vida senão a virtude. Eu, sabes, tenho vergonha por ti e por todos nós, os teus amigos, de que atribuam a covardia de nossa parte tudo o que aconteceu contigo, o teu comparecimento diante do tribunal, quando podias deixar de comparecer, a maneira pela qual o processo mesmo correu, por fim, este desfecho, como que o mais ridículo da história, a impressão de que nos esgueiramos, covardes e sem brio, sem termos providenciado, nem nós outros nem tu, a tua salvação, possível e realizável se tivéssemos algum préstimo. Evita, Sócrates, que essa pecha, em acréscimo à tua desgraça, caia sobre ti ou sobre nós. Vamos, resolve-te, que já não é tempo de resolver, mas de ter resolvido. Só há, porém, uma resolução, e tudo deve estar feito na noite de hoje, se nos demorarmos. Mas, já não será mais realizável nem possível. De toda forma, Sócrates, dá-me ouvidos e não procedas de outra maneira. Sócrates,
querido. Critão. Quão precioso teu ardor, se alguma retidão o acompanhasse. Não sendo assim, quanto mais insistente, tanto mais penoso. Temos, pois, de examinar se devemos proceder como queres ou não. Quanto a mim, não é de agora, sempre fui deste feitio, não cedo a nenhuma outra de minhas razões, senão a que minhas reflexões demonstram ser a melhor. As razões que alegava no passado, não as posso enjeitar agora em vista de minha sorte presente, elas se me apresentam como que inalteradas, são as mesmas de antes as que estou respeitando e acatando, se nestas conjunturas, não temos outras melhores para alegar, fica certo de que não cederei absolutamente a tuas instâncias, ainda que, com mais ameaças que as atuais, nos acene o poderio da multidão, como a crianças, com o espantalho das prisões, mortes e confisco de bens. Como, portanto, faremos tal exame o mais acuradamente possível? Será retomando, em primeiro lugar, aquela razão que alegas a propósito das opiniões. Estávamos certos ou errados ao repetirmos que das opiniões umas devemos acatar, outras não. Ou antes, de eu ter de morrer, era acertado dizê-lo, mas agora se patenteou, não é assim. Que falávamos por falar, mas não passava de brincadeira, futilidade. Francamente, Critão, desejo examinar contigo se aquela razão se nos apresentará um tanto modificada em vista da minha situação, ou idêntica, e se as mandaremos às urtigas, ou lhe obedeceremos. Costumavam dizer, creio eu, os que presumem falar seriamente, mais ou menos o mesmo que eu próprio dizia há pouco, que, das opiniões que os homens formam, a umas se deve grande acatamento, a outras não. Pelos deuses. Critão, não te parece uma boa norma? Porque tu, tanto quanto alcançam as previsões humanas, não estás em vias de morrer amanhã, nem poderia ser abalado o teu juízo pela adversidade presente. Portanto, reflete, não achas acertado dizer que nem a todas as opiniões dos homens se deve acatamento, mas a umas sim e outras não. E não as de todos, mas as de uns sim e as de outros não. Que dizes? Não é com razão que se diz isso. Critão, é com razão. Sócrates, logo, acatar as boas, não as ruins. Critão, perfeitamente. Sócrates, boas não são as dos judiciosos, ruins, as dos sandeus. Critão, como não? Sócrates, ora bem, em que sentido se faziam tais distinções? Um homem que pratica a ginástica e segue aquela norma da atenção ao louvor, à censura, ao parecer de toda a gente ou somente ao de quem porventura é médico ou instrutor de ginástica. Critão, só ao deste. Sócrates, assim, deve temer as censuras e folgar com o louvor de único e não da multidão. Critão, evidentemente. Sócrates, deve, não é assim. Conforme as suas práticas, seus exercícios, sua alimentação, sua bebida, somente com a opinião do mestre e entendido, de preferência de todos os demais juntos. Critão, assim é. Sócrates, bem. Se desobedece àquele único, se desacata ao seu parecer e ao seu louvor, para atender ao que diz a multidão que de nada entende, não sofrerá nenhuma consequência ruim. Critão, como não? Sócrates, qual é essa consequência ruim? Que extensão tem e onde atinge o desobediente? Critão, está se vendo que no corpo, porque é este que ele arruína. Sócrates. Para mais audiolivros, siga o canal FPC e aperte o sininho das notificações. Thiago Toledo, até mais e aproveite.